Boa noite, alunos. Boa noite, concurseiros. Estamos aqui diretamente do Proevidência Concursos com mais uma edição do desafio #Estudando em Casa. Ok? Hoje, para quem não me conhece, sou o Tenente Flávio. A gente vai conversar um pouco aqui sobre a disciplina de Direito Constitucional. Eu trouxe aqui algumas questões, apesar de serem questões de matérias bem superficiais, bem simples da parte de Direito Constitucional, são questões que a gente está monitorando aí e eu vejo que sempre caem em concurso. Então eu selecionei as partes que eu vejo em todas as provas e a gente vai começar falando aqui e vai resolvendo as questões e depois eu vou passando para vocês aí as partes da Constituição que estão gostando cada uma das questões e a gente vai discutindo de forma bem interativa, beleza? Espero que todo mundo goste aí, pessoal, à vontade para perguntar, comentar, estou à disposição também para responder as perguntas, ok? Pode passar. Vamos lá. Primeira questão que eu trouxe sobre uma parte da Constituição que, apesar de ser dos primeiros artigos da Constituição, é uma parte que às vezes o pessoal não dá muita atenção, não dá muita importância, mas é uma matéria que sempre cai, que é a parte que fala dos princípios fundamentais da República. O que eu gosto de falar sempre com os meus alunos, e o pessoal que é do Proevidência que está assistindo aí, com certeza já viu eu passando esse esquema aqui, é o seguinte: essa parte dos princípios fundamentais tem três artigos principais. São 4 artigos, o capítulo dos princípios fundamentais, mas 3 artigos são os principais. Eu tenho o artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 4º. É isso que cai nas provas. Esses artigos, todos eles, têm vários incisos e as bancas fazem. Então, sempre misturando esses três artigos, com os títulos dos artigos. Então, fazendo essa interação. E a nomenclatura dessa parte aqui, as nomenclaturas são muito importantes, porque vão ajudar vocês a realmente entender e saber discernir o que é princípio fundamental, o que é objetivo fundamental da República, o que são os princípios que regem as relações internacionais e assim vai. Então, quando a gente fala de princípio fundamental, você pode fazer esse esquema aqui, ó. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais, a gente vai falar que é o título do capítulo, fala isso, do artigo 1 ao 4. Tudo que tiver dentro do artigo 1 ao 4, a gente vai chamar de princípios fundamentais. Beleza? Dentro dos princípios fundamentais, a gente vai ter aqui os fundamentos. Os fundamentos vão estar no artigo 1º. São fundamentos da República Federativa do Brasil. Beleza? No artigo 3º, a gente vai ter os objetivos fundamentais. Esses objetivos fundamentais, então, artigo 3º, e no artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais. No artigo 4. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o examinador vai colocar para vocês lá no enunciado da questão, vai colocar para vocês, de acordo com a parte dos princípios fundamentais, são princípios fundamentais, e a pessoa vai confundir princípios fundamentais com fundamentos. Se tiver escrito lá no enunciado da questão, de acordo com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vocês têm que saber, vocês já têm que ter na cabeça que ele está falando de qualquer um desses artigos aqui. Entendeu? Ele pode estar falando de qualquer um. Então ele sempre vai ter alguma coisa do artigo 1º, do artigo 4º, do artigo 3º misturado e alguma coisa que vai estar de fora desses 4 artigos. Vai estar fora, não vai ser isso aí. Se o enunciado da questão falar de fundamentos, são fundamentos da República Federativa do Brasil. Você tem que saber que está no artigo 1º. Entendeu? Então aí vai vir lá, por exemplo, um inciso do artigo 1º, um daqui e um outro de fora. Entendeu? Eu estou passando isso aí só para a gente começar esse pensamento. Eu vou expor para vocês aqui os artigos para a gente relembrar como é que eles são aí. E a gente vai passar mais alguns bisus aí, beleza? Então vamos lá. A primeira questão. Assinale nos termos da Constituição de 88 a alternativa que não contém um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Olha lá. Se você não souber que o objetivo
é o que está no artigo 3º, você vai emanar toda essa questão aí, beleza? Então você tem que saber, porque a questão está perguntando, eu estou falando com você, aqui eu tenho 3 objetivos da República Federativa do Brasil e uma das alternativas não vai ser um objetivo, beleza? Então vamos lá. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, qualidade, quaisquer outras formas de discriminação. Quando a gente fala de objetivo, eu sempre passo essa manhã pessoal da assunto do aula. Quando a gente fala de objetivos da República Federativa do Brasil, a gente tem que pensar sempre em objetivos voltados para a questão interna do país. São objetivos internos, de melhoria da qualidade de vida da população brasileira, né? Então pense nisso aqui. Vocês vão ter que achar qual dessas alternativas que não tem esse ideal que eu falei aqui agora. Promover o bem de todos, sem preconceito de raça, origem, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, parece um objetivo, não parece? Não é uma conduta que vai melhorar a qualidade de vida da população brasileira? Tranquilo. Defender a autodeterminação dos povos. Dos povos, eu não estou falando do povo brasileiro, eu estou falando dos povos. Então estou falando de coisa externa do Brasil, né? Então aqui já ficou um pouco dúvida, né? Já não parece tanto ser um objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional. Não precisa nem falar, né? Desenvolvimento nacional e construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Uma sociedade, geralmente no singular, as coisas vão estar, entendeu? Então, gente, não tem dúvida. Aqui a resposta correta vai ser a letra B. Letra brava. Por quê? Justamente porque eu falei com vocês, isso aqui não tem esse ideal que eu falei de melhoria da qualidade de vida da população brasileira, beleza? Então, resposta correta, letra B. Pode marcar aí. Agora vamos só terminar de comentar um pouquinho sobre essa parte, ok? Pode passar. Olha o que eu falei com vocês, o artigo 1º, ele vai falar certinho os fundamentos da República. O que é o bizu principal, gente? Esse aqui do artigo 1º ele é o mais fácil de todos. Decorem ele. Se vocês decorarem o artigo 1º, tem até uma técnica que se faz mnemônica ali, né? Socidivapru. Você vai lembrar isso aqui? Esse primeiro, de obrigação de quem está estudando para o concurso, é decorar esse artigo 1º aqui. Os outros dois, eu não vou falar para decorar não, porque não é tão fácil, são muito sensíveis. Mas esse artigo 1º aqui, ele tem que estar na ponta da língua, beleza? E só um detalhe. Pluralismo político não é pluripartidarismo. Eu coloquei aqui, porque já vi questão de prova que trocou aquele pluralismo político na alternativa lá por pluripartidarismo, e a pessoa marcou achando que era a mesma coisa, ou nem viu que estava diferente, ok? Isso aqui não é a mesma coisa. O pluripartidarismo é só uma das facetas do pluralismo político. Não vai dar para explicar isso agora, a diferença entre os dois, porque a nossa live aqui é bastante corrida e tem mais questões para passar, beleza? Quem tiver dúvida pode me passar que depois eu explico isso aí, ok? Então, tá aí, artigo 1º, decorar isso aqui. Artigo 1º vai falar dos fundamentos, tá vendo? São coisas bem mais subjetivas, bem mais amplas, né? Tá vendo? Uma palavra só, soberania, cidadania, dignidade humana, beleza? Muito mais fácil de decorar. Pode passar. O artigo 3º, como eu falei lá, objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais. Vocês podem ver que os nomes são quase todos iguais, né? Princípios fundamentais, fundamentos, objetivos fundamentais. Isso aqui é para confundir mesmo. Quem fez a Constituição fez isso aqui pensando em questão de prova, com certeza, porque não tem condição de pôr o nome igual desse jeito à toa. Então vamos lá. Artigo 3º. Objetivos, né? Construir sociedade livre e justa, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover o bem de todos. São coisas voltadas para o bem viver, para o Estado, melhoria do estado de vida, né? Da qualidade de vida da população brasileira. Tenham isso em mente. Pode passar. E só para encerrar aqui, artigo 4 a gente fala dos princípios que regem as relações internacionais. Ao contrário, vai ser sempre coisa voltada para fora, para outros países, para relações internacionais, a concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, se lembra de ONU, né? Solução pacífica, não intervenção, então é isso aí. Isso aqui vocês têm que lembrar. Ok? Pode passar. Vamos lá, eu estou tentando ir um pouco mais rápido para eu conseguir passar tudo, beleza, gente? Mas pode ir perguntando aí que eu paro aqui e vou tirar dúvidas se tiver, ok? Segunda questão também é uma parte muito importante relacionada ao artigo 144 da Constituição, também cai em todas as provas, sem exceção. Ok? E a parte mais difícil, né, a parte que mais cai em prova, que é mais alto de pegadinha de prova, nessa parte do artigo 144, são justamente as competências da Polícia Federal
e da Polícia Civil. São as duas partes mais difíceis de decorar, porque o resto é muito tranquilo. O resto, você lê o artigo, você vai entender, as competências são bem mais simples, né? Então, quando fala da Polícia Federal e da Polícia Civil, dá realmente uma ajuda que eles costumam misturar essas duas, vamos entender. Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, é organizada e mantida pela União, estruturada em carreira. Sobre as suas atribuições, assinale a alternativa correta. Então, nós estamos querendo falar aqui das atribuições da Polícia Federal. O que é a ideia aqui, gente? A gente tem duas polícias que fazem a função investigativa no Brasil. As competências delas são divididas, confere? Então, tem parte dos crimes que vão ser de competência da Polícia Federal e parte dos crimes de competência da Polícia Civil, para questões de investigação, que nós estamos falando, né? Como é que eu vou saber quais são as competências de um e de outro? Muito simples. As competências da Polícia Federal, gente, são expressas na Constituição. Lá, eu tenho uma lista lá que ela não é exemplificativa, ela é taxativa, né? Aqueles 4 incisos que estão escritos lá na Constituição como atribuições da Polícia Federal são só aqueles ponto final. O que sobrar é da Polícia Civil. Então é assim que tem que ser o raciocínio de vocês, ok? Competências da Polícia Federal, rol taxativo, 4 incisos com rol taxativo. E as competências da Polícia Civil vão ser as restantes, com uma única exceção, que é os crimes militares, né? Então vamos resolver a questão aqui, falando das atribuições da Polícia Federal, que, mais uma vez, eu falo para vocês, que vocês têm que decorar. Quem conseguir decorar essas atribuições da Polícia Federal aqui, vai ter o artigo 144 praticamente no bolso, beleza? Então vamos lá. Letra A. Dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. O que eu acabei de falar com vocês? Que o rol de competência da Polícia Federal é um rol taxativo, está escrito lá 1, 2, 3 e 4. Isso aqui, o que a banca fez? Ela pegou a competência da Polícia Civil, né? Isso aqui é a competência da Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais. Ou seja, a competência da Polícia Civil é o que a gente chama de competência residual. Resíduo não é o resto, que sobra, é a competência da Polícia Civil em relação à apuração das infrações penais. Então, ele pegou aqui a competência da Polícia Civil e jogou como se fosse da Federal. Então, aqui está errado. Confere? Cabe a ela o exercício da polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é competência. Polícia ostensiva, fardado na rua, preservação da ordem pública, isso aqui é competência da PM. Ok? Então, errado. Destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política, social ou em detrimento de bens, serviços, interesses da União, de suas entidades autárquicas, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tem repercussão interestadual ou internacional e exige repressão uniforme segundo dispuser em lei. Está vendo? Muito mais complexo, não está? Muito mais explicado, muito mais taxativo, digamos assim. Não está aparecendo isso na competência da PF? Vamos para a próxima só para confirmar. Exerce as funções de polícia marítima e execução de atividades de defesa civil. Gente, até que a polícia marítima está realmente lá entre as competências da Polícia Federal. Mas execução de atividades de defesa civil é Corpo de Bombeiros Militar. Ok? Está expresso lá na Constituição, no artigo 144. Então sobrou para a gente, como alternativa correta, a letra C. Por que, professor, que é a letra C? Porque ela está escrito exatamente como está na Constituição, ok? Vamos olhar lá como é que está? Olha lá, ó, que o parágrafo 1º do artigo 44 fala para a gente. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente organizado e mantido pela União, destina-se a... Então está aqui, gente, as 4 competências expressas da Polícia Federal. A Polícia Federal não faz mais nada além disso aqui. O que a Polícia Federal faz é só isso aqui. Esse rol é taxativo, ok? Então nós temos aqui uma função investigativa, que é aquela que estava lá na questão, né? Está igualzinho, vocês podem ver aí que está igualzinho da questão. Uma questão de prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas, contrabando, descaminho. Então, a gente fala que essa aqui é uma função mista, né? Que ela faz uma função de polícia preventiva, de polícia e também de polícia investigativa. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, que é eminentemente uma das funções preventivas, uma das funções administrativas da Polícia Federal, e exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, que é a função
de Polícia Judiciária da União é a PF que faz, e a função de Polícia Judiciária dos Estados vai ser, como eu disse, a Polícia Civil. Pode passar. Então, só para a gente olhar aqui, muito rápido, olha aqui como é que as funções da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, são bem simples, né? Só vai falar que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer o quê? Patrulhamento ostensivo de rodovias federais. É só isso, não tem mais nada. A PRF só faz aquilo ali, de acordo com a Constituição. O que a Polícia Ferroviária faz? Patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Só isso também, não tem aquele rol complexo, explicando, igual da Polícia Federal, beleza? E, conforme eu disse, as polícias civis, o que elas vão fazer? Elas vão fazer as funções ressalvadas as competências da União, ou seja, ressalvado o que é de competência da PF, as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais e as cercas militares. Então a gente pode falar que as funções da Polícia Civil vai ser o quê? Tudo menos o que for da PF e menos o que for da PM, porque essas funções aqui de apuração das infrações penais militares vai caber às polícias militares dentro dos seus respectivos comandos aí, beleza? Então é isso aí, tudo menos o que for da PF e menos o que for da PM é a função da Polícia Civil no que diz respeito à investigação, viu, gente? Então vamos lá. Próximo. Então agora nós vamos passar por uma outra parte da Constituição aqui, que é a parte também, nós voltamos agora no artigo 5º, né? Primeira questão relativa ao artigo 1 ao 4, depois nós pulamos lá para o artigo 144, e agora nós voltamos para o artigo 5º, que é, a gente vai conversar sobre os chamados remédios constitucionais. Gente, para estudar os remédios constitucionais, a gente tem que pensar o seguinte: cada um deles, vocês não têm que aprender os remédios constitucionais a fundo, saber o que a jurisprudência fala, né, o que os julgados, vocês não têm que saber isso para a prova de concurso, principalmente dos concursos que vocês estão fazendo, né? A visão é um pouco mais superficial. Então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entender o que cada um é, basicamente, e saber para que cada um serve. Se vocês conseguirem ligar a cada remédio constitucional uma palavra-chave, ou uma expressão, uma frase, entender para que serve cada um, vocês já vão matar qualquer questão de remédios constitucionais. Porque as questões são muito simples. Eles pegam uma função de um dos remédios, é o que foi feito aqui agora, e te pergunta qual que é. Então se você tiver, isso aqui está escrito lá no artigo 5º, tá exatamente na forma que está lá, beleza? Então vamos lá. Que nome se dá ao remédio constitucional que será concedido quando? Ou seja, qual que é a função dele? Quando a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e segurança. E a cidadania. Vamos lá. Será mandado de segurança? Eu falei com vocês, gente, vocês têm que ter uma frase, uma palavra que liga cada remédio constitucional. Na hora que falar o nome desse remédio constitucional, você já tem que saber. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Direito líquido e certo. Se não está falando nada de direito líquido e certo aqui, beleza? Já pode descartar mandado de segurança. Isso aqui não é mandado de segurança. Beleza? Mandado de injunção. Esse é o que o pessoal geralmente tem um pouco mais de dificuldade de lembrar o que é. Vamos pular ele e vamos olhar os outros aqui. Deixa ele aqui no stand-by por enquanto. Ação popular. Gente, ação popular, quando falar de ação popular, tem que falar ato lesivo ao patrimônio público, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Então aqui, ação popular não tem nada falando disso aqui, ó, ato lesivo ao patrimônio público, ou nada nessa linha aí, beleza? E a habeas data, a gente sabe que é o de revelação de dados, né, da pessoa, quando a pessoa precisa quer alterar ou quer ter acesso a dados em uma repartição pública ou em uma instituição pública e a ela é negado, né, o acesso a esses dados. Então, a habeas data também não vai ser. Então, por eliminação, a gente fica aqui com o mandado de injunção. A próxima questão também vai ser sobre remédios constitucionais, ele é um pouquinho mais complexo, mas com o que eu já falei com vocês aqui a respeito de remédios constitucionais, vocês já vão conseguir resolver a próxima, beleza? E assim que a gente resolver a próxima, a gente vai passar aí alguns slides para a gente relembrar aí os remédios constitucionais e falar alguns detalhes sobre eles, beleza? Pode passar. Quarta questão. Vitor é apreciador de arte indígena brasileira e visita mensalmente o mesmo museu histórico. Com o passar dos meses, ele percebe que o acervo da instituição está diminuindo.
Ao buscar informações sobre o desaparecimento do patrimônio do museu, descobre e reúne provas de que o diretor da instituição está dilapidando propositalmente as peças indígenas, vendendo, no mercado negro. Indica o remédio constitucional que poderá ser manejado por Vitor para fazer cessar a lesão ao patrimônio histórico. O que eu falei com vocês aqui agora, gente? Lesão ao patrimônio histórico, lesão ao patrimônio público. É sempre que falar dessas questões de denúncia contra um prefeito, denúncia contra um administrador público e tal, lesão do patrimônio público, alguma coisa nesse sentido, já pode pensar direto em ação popular. Ela é a primeira alternativa. Eu falei com vocês na outra lá. Porque habeas corpus a gente vai falar de liberdade de locomoção. Habeas data a gente vai falar de acesso a dados pessoais. E o mandado de injunção, falta de norma regulamentadora que torna inviável o exercício de direitos e garantias constitucionais. Foi a alternativa da questão anterior. Então, sem sombra de dúvida, a gente vai marcar aqui como alternativa correta, alternativa A, ação popular. E agora vou passar alguns slides aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre os remédios constitucionais. A gente está com um tempo bacana, então dá para a gente dar uma relembrada aí na parte dos remédios constitucionais, que é, com toda certeza, uma das partes mais importantes da disciplina de direito constitucional. Beleza? Pode passar. Então, voltando lá no artigo 5º, vamos falar ali, concedenciar habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado, sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, gente, é o que eu falei, quando a gente fala de habeas corpus é sempre liberdade de locomoção. Não existe outra função para o habeas corpus que não seja proteger alguma ameaça à liberdade de locomoção. Vou falar de novo, o habeas corpus só serve para proteger a liberdade de locomoção, beleza? Falou outro tipo de direito, outro tipo de garantia, não vai ser habeas corpus, vai ser outro remédio constitucional ou outra forma de intervenção judicial, beleza? Então, aprofundando um pouco mais aqui nesse próprio inciso a gente vê que existem dois tipos de habeas corpus, Está escrito aqui, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. São os dois tipos de habeas corpus. É o que a gente chama de habeas corpus preventivo e habeas corpus repressivo, beleza? São os dois tipos. Quando a pessoa já está sofrendo, a pessoa já está presa, ela já está sofrendo essa lesão, essa coação na sua liberdade de locomoção, e o outro quando ele está prestes a sofrer. O que seria esse habeas corpus preventivo aqui que o pessoal faz? A gente vê muitos casos aí de políticos, empreiteiros, a gente está vendo muita televisão. O cara vai ser ouvido lá numa determinada CPI. Ele não sabe se ele vai sair de lá, dependendo do que ele falar, ele não sabe se ele vai sair de lá preso ou não, porque dependendo do que ele falar, ele pode ser liberado, dependendo do que for perguntado para ele, das provas que a CPI tiver juntado lá, ele pode sair de lá da oitiva dele preso. Então ele não sabe se ele vai sair de lá preso. O cara já vai ser ouvido com um habeas corpus preventivo debaixo do braço. Beleza? Se por acaso ele já impede o habeas corpus preventivo antes e vai ser ouvido depois. Esse habeas corpus preventivo, então, ele vai ser impetrado antes da ameaça à liberdade de locomoção se concretizar. Beleza? Tem um inquérito policial investigando aí uma determinada conduta de um cidadão. Esse cidadão toma ciência desse inquérito e esse inquérito ele é totalmente absurdo, Não tem como ele está tendo sido instaurado, essa pessoa não fez nada, ela tem como provar, e ele descobriu que esse inquérito foi instaurado ali pelo delegado, porque o delegado não gosta dele, porque, sei lá, ele está namorando com a ex-namorada do delegado, e o delegado, para prejudicar, está fazendo isso com ele. Esse inquérito, ele pode ser trancado por via de um habeas corpus preventivo desse aí, beleza? Então, assim, são as funções, vocês não precisam saber disso não, estou só dando exemplo para vocês poderem entender. E o habeas corpus, propriamente dito, é quando a pessoa já está presa. Ela já foi presa, está lá sob a custódia do Estado, e o advogado dele impetra um habeas corpus para tentar falar aí que essa prisão foi ilegal, tentar cancelar, e relaxar essa prisão por ilegalidade, ok? Então sempre tem que ter uma ilegalidade na prisão ou um abuso de poder para se falar em habeas corpus também, ok? Então quando a gente fala, passando para o próximo, mandado de segurança, beleza? Não é mandado, tá gente? Não é mais não. Mandado de segurança. Proteger direito líquido e certo, não parado por habeas corpus ou habeas data. Quando responsável pela ilegalidade, abuso de poder, pela autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições. Ok? Então,
Quando a gente falar de mandado de segurança, já falei com vocês, a palavra que me vem na cabeça é sempre direito, a palavra não, né? A frase que me vem na cabeça é sempre direito livre e certo, beleza? E quando a gente fala que é um direito livre e certo não amparado por habeas corpus nem habeas data, significa dizer que o mandado de segurança ele tem uma característica residual. Da mesma forma que eu falei que a competência da Polícia Civil é residual, porque ela fica com o resto, o mandado de segurança também. Ele é um remédio constitucional de natureza residual. Por quê, gente? Porque o direito à locomoção, mesmo ele sendo um direito livre e certo, ele vai ser amparado por habeas corpus. O direito de acesso a dados, mesmo ele sendo um direito livre e certo, ele vai ser amparado por habeas data. Entendeu? Então, todos os direitos líquidos e certos que não forem amparados por nenhum desses dois que eu falei, nenhum habeas, ele vai ser objeto de impetração de mandado de segurança, ok? O que é direito livre e certo, professor? Está escrito aqui embaixo, eu digo para vocês. Direito sobre o qual não se admite contestação. As provas apresentadas são cabais. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, vou falar de novo. Concurso público. Concurso tem 500 vagas. Se for chamar o primeiro aí, uma das pessoas desiste lá e não dá certo. Vai chamar o próximo, seria o 501, né? O número 501, que ficou fora das vagas. Se o número 502 for chamado na frente dele, ele foi preterido, né? A gente fala, o 501 ele foi preterido, alguém furou a fila na frente dele. Isso aí é ilegal, é inconstitucional. Esse direito é livre de certo, porque é um direito, eu não preciso nem apresentar a prova, só preciso apresentar o ato final lá de classificação do concurso, que é um ato público, né? Só falar, gente, eu sou o 501, eu tenho que ir na frente dele. Isso é direito livre de certo, beleza? Não precisa de produzir prova, não precisa de ouvir testemunha, não precisa de anexar documento, não precisa de fazer nada, não precisa de fazer perícia, nada. O direito já está ali, claro, para todo mundo ver. Geralmente esse direito ele está num ato administrativo público, ou ele está até numa lei mesmo, né, num artigo de lei, e ele é objeto de mandado de segurança, beleza? Próximo. O mandado de segurança, ele pode ser individual ou coletivo, só as duas, a classificação do mandado de segurança, né? Não vou nem ficar me atendo nessa parte aqui, só para você saber, o mandado de segurança ele pode ser individual ou coletivo, e o mandado de segurança coletivo ele tem duas pessoas, digamos assim, pessoas jurídicas, né, que podem impetrar o mandado de segurança coletivo. Partido político com representação no Congresso, Câmara dos Deputados, não é representação no Senado, é representação no Congresso. O partido político, para ele ter legitimidade para impetrar um mandado de segurança, ele precisa ter pelo menos um membro na Câmara ou no Senado, ok? As questões de prova trocam isso aqui, coloca partido político com representação na Câmara dos Deputados. E a pessoa vai lá e marca, porque ele não lembrou desse detalhe, ok? E esse aqui é muito importante, gente. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros associados. Então, qualquer tipo de organização sindical, né? Organização sindical são sindicatos, que a gente conhece. Entidades de classe, tem lá entidades, associação dos praças da Polícia Militar, associação dos oficiais, tal, né? Associações aí. E só um detalhe aqui, gente. Quando a gente fala essa questão aqui, ó, de funcionamento há pelo menos um ano, esse requisito de ter funcionamento há pelo menos um ano, ele só se aplica às associações, beleza? Eu já vi questão de prova falando que a organização sindical constituída há 6 meses, impetrou um mandado de segurança, parará, e perguntando embaixo se estava correto ter feito isso, se ela podia ou não podia ter impetrado. Organização sindical com funcionamento há 6 meses. Aí a pessoa lembra, não, lembra que o professor falou pelo menos um ano, menos de um ano está fora. Mas nós vamos ver aqui, isso aqui é até questão de português, né, de interpretação de texto. Então o professor Firmino está ali, se for o caso ele ajuda a gente. Aqui, ó. O que está escrito? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída. Se eu estivesse falando de todo mundo, tinha que ter um S aqui, não tinha, professor? Fez o joinha lá, entendeu? Então aqui, essa frase, eu estou falando somente das associações, ok? Então, organizações sindicais e entidades de classe não tem prazo mínimo de criação para impetração do mandado de segurança. As associações, 1 ano no mínimo, ok? Próximo favor. Vamos lá. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania.
Então, gente, o objetivo principal do mandado de injunção é esse aqui, eu escrevi aqui, ó, sanar a inércia do poder público. Né? Eu tenho um direito constitucional, está escrito na Constituição que eu tenho um determinado direito, esse direito precisa de uma lei regulamentando ele, para eu poder exercer, porque não são todos os direitos constitucionais que eu só leio na Constituição e eu posso usufruir dele. Tem muitas coisas que eu preciso de uma lei regulamentando, não é? Como que vai ser o exercício de direito, quais vai ser os prazos, como que eu vou fazer e tal. E o poder público, o Congresso Nacional, geralmente, ele não edita essa lei. E o direito fica lá, suspenso, fica no ar. As pessoas têm o direito, mas não conseguem exercer, porque o poder público, o Congresso Nacional, geralmente é o legislativo, ele não adota as providências necessárias. Né? Olha lá, está escrito lá, falta de norma regulamentadora, falta de lei regulamentando aquele direito. Então, eu tenho o direito à Constituição, esse direito não pode ser exercício porque o Congresso ou as Assembleias Legislativas Estaduais não regulamentam a norma e não tornam viável o exercício desse direito, ok? E só lembrando, então, que esses direitos, para serem alvo de mandado de injunção, tem que ser direitos e liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, ok? Então, tenha isso em mente. E nessa do poder público, o remédio constitucional que tem o objetivo de sanar a inércia do poder público, mandado de injunção, ok? Próximo. Então, estamos agora no habeas data. Nós temos dois tipos de habeas data, beleza? Vamos falar aqui rapidinho. O primeiro serve para quê? Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Isso aqui é muito importante. Não existe habeas data, uma pessoa impetrar habeas data para outra. É só o próprio titular dos direitos que tem que impetrar. É uma das poucas ações judiciais que não permite você impetrar no nome de outra pessoa. Né? Por exemplo, a gente vê aí muito, né, o pessoal coloca lá uma procuração e uma pessoa entra na justiça em nome da outra, né? Talvez eu e o fulano temos um direito, eu entro para nós dois. Isso aqui não existe no habeas data, ok? Então, só serve para segurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Registro de bancos de dados de entidades governamentais, ou seja, entidades públicas, confere? Ou de caráter público. Isso aqui, gente, é muito importante, esse outro de caráter público aqui, porque eu vou falar para vocês agora. O habeas data, ele não vai ser impetrado, ele não vai ter como alvo somente as entidades governamentais. Se fosse, eu pararia aqui, beleza? Eu quis adicionar essa outra questão das entidades de caráter público, ok? O que são esses bancos de dados de caráter público, aliás, não as entidades? Os bancos de dados de caráter público são todos aqueles que são revestidos dessa característica da publicidade. Não precisa ser um banco de dados público. Ele simplesmente tem que ter caráter público. O exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é o banco de dados do SPC Serasa. É uma entidade particular, mas esse banco de dados ele tem caráter público. Qualquer loja que você for fazer uma compra, que você for fazer um crediário, né, abrir um cartão de crédito, tudo, eles vão consultar esse banco de dados, eles têm acesso. Então esse banco de dados, apesar de ele não ser relativo, ele não ser pertencente a uma entidade governamental, ele é de caráter público e ele pode ser alvo de habeas data. Então, sempre que você quiser conhecer, saber de uma informação sua, informação particular sua, que está no banco de dados, seja ele governamental ou seja ele privado, mas de caráter público, né, a gente vai usar esse primeiro tipo de habeas data aqui, que é o que a gente chama de habeas data cognitivo, que vem de conhecimento, tem cognitivo de conhecimento. Você conhecer a informação está lá, eles não querem te passar, você entra com a habeas data para saber essa informação. Eu vou dar um exemplo aqui. Você chega lá no SPC para fazer uma consulta, eles não querem te passar se o seu nome está lá, se não está, quanto você está constando lá que você está devendo. Né? Você pode entrar com a habeas data contra aquela instituição para saber o que está lá no seu cadastro, se você está devendo 1.000, 2.000, 3.000, beleza? Esse é o primeiro tipo de habeas data. O segundo tipo de habeas data a gente chama de habeas data retificatória. Por quê? Retificatória, a gente consertar, né? Tá uma coisa errada, você retifica, conserta. Porque ele serve para retificação de dados, quando não se prefere fazer por processo sigiloso judicial administrativo. Então, eu posso impetrar uma habeas data para conhecer a informação e eu posso impetrar uma habeas data para retificar os dados. Suponhamos que nessa mesma consulta que eu fiz no SPC, o pessoal me passou o meu cadastro lá e está escrito lá que eu devo R$10.000. Só que eu tenho como provar que eu não devo 10 mil, eu devo só 5 mil, tinha que estar escrito lá 5 mil. Eu fiz a solicitação lá e eles falaram, não, vamos colocar, que o cadastro deles é esse mesmo lá, e que se eu quisesse entrar na justiça.
Então, o habeas data é uma das alternativas que eu tenho para retificar esses dados lá, ok? Eu apresento as provas e esses dados serão retificados através de habeas data. Beleza? Próximo. Por fim, vamos falar aí da ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, ou seja, entidade que tem dinheiro do Estado. Pode não ser uma entidade totalmente pública, mas ela pode ser talvez uma sociedade de economia mista, né, uma empresa pública, que o Estado tenha parte nela. Beleza? Ou de entidade que o Estado participe. Ato lesivo à moralidade administrativa, moralidade é a probidade, né, administrativa, a honestidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custos judiciais. Então, primeiro detalhe importante a respeito da ação popular. Ela está escrito lá que qualquer pessoa é parte, qualquer brasileiro é parte, qualquer ser humano, não está. Está escrito qualquer cidadão. Isso aqui, gente, é muito importante, porque eu já vi pessoas trocando aquele cidadão ali por qualquer pessoa. Qualquer pessoa é parte legítima. Se a gente passa naquilo ali na questão de prova e toma com um termo insignificante, vocês nem lembram, nem vê que mudou, né? Mas agora vocês vão lembrar de olhar isso aqui. Porque quando eu falo cidadão, eu estou falando das pessoas que estão em pleno direito dos seus direitos políticos, em pleno gozo dos seus direitos políticos, digamos assim. O que significa isso na prática, professor? Quem está com o título de eleitor em dia, quem não está com o título de eleitor travado, quem pode votar, quem pode ser votado, quem está em pleno gozo dos direitos políticos é considerado um cidadão. Então não é qualquer pessoa. Por exemplo, quem está cumprindo pena, mesmo que o cara esteja no regime aberto, está ficando só na rua lá, mas ele não é uma pessoa que está em pleno gozo dos direitos políticos dele. Ele não pode votar, não pode ser votado, o título de eleitor do cara fica bloqueado. Então ele não é parte legítima para a proposição de uma ação popular. Ok? Os conscritos também, que são o pessoal que está lá fazendo um tiro de guerra lá, aquele serviço militar obrigatório, não estão em pleno gozo dos direitos políticos. Então, para fins de ação popular, eles não são competentes, ok? Não estão em pleno gozo dos direitos políticos, ok? E, só lembrando aqui, o que eu falei aquela hora? Ato lesivo ao patrimônio público, ato lesivo à moralidade administrativa, o meio ambiente, é sempre quando a gente fala, igual eu já expliquei para vocês, denúncias relativas a administradores públicos que, de alguma forma, estão desviando dinheiro, dilapidando patrimônio público. Sempre que falar disso, já pode vir, com certeza, para a ação popular. Beleza? Próximo. Por fim, nós vamos aí para a quinta questão. Nós vamos falar ainda do artigo 5º, mais uma parte diferente. Vamos falar aqui, basicamente, das garantias constitucionais penais, ok? Toda a prova cai nisso aqui também. É muito importante a gente saber isso aqui. E essa questão também é fácil, a gente vai entender aí e vai depois falar sobre cada um desses incisos que está constando aí as alternativas. Beleza? Quinta questão. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Para a gente acertar, né? A. É garantido o sigilo das comunicações telefônicas e das comunicações telegráficas, dados e correspondências, salvo, no último caso, por ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Gente, essa aqui é maquiavélica, essa pegadinha aqui. Eles pegaram o inciso exatamente do jeito que está lá no artigo 5º e eles trocaram as formas de comunicação aqui, ó. Essa comunicação telefônica, ela está por último, aqui ó, depois da correspondência. Ah, mas isso faz diferença, professor? Porque a ordem que elas estão lá, ué, não vai alterar, está falando que é garantido o sigilo, das comunicações telefônicas, telegráficas, correspondência e tal, está todas aí, não está? De dados, todas estão aí, as 4 que falam lá no inciso. Só que eles alteraram a ordem da comunicação telefônica, ela é aqui, ó, depois da correspondência. E por que isso faz diferença? Porque na continuação do inciso, está escrito aqui, ó, salvo no último caso, por determinação. Então, a exceção ao sigilo das comunicações é o sigilo das comunicações telefônicas, né? O que a gente fala da parte de interceptações telefônicas, que são totalmente permitidas e legais para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. E da forma que está aqui, ele está falando que o sigilo da correspondência pode ser violado através, né, para fins de investigação
imprescritível e insuscetível de graça ou anistia, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Vocês vão ver, eu vou passar para vocês o esqueminha que eu tenho aqui, vou até deixar para passar para vocês depois, que quando a gente fala de primeira coisa em relação ao racismo, né? No esquema lá vocês vão ver que não existe nenhum crime que é inafiançável, imprescritível e insuscetível de graça e anistia. Nenhum crime tem essas três características, ok? Ou ele vai ter só inafiançável e imprescritível, ou inafiançável e insuscetível de graça e anistia, beleza? Ou imprescritível e outra coisa. Sempre vai ser só duas dessas três. Então, viu a questão que está falando, que algum crime tem essas três características, já pode marcar que está errado de cara, beleza? E a segunda coisa em relação ao racismo é o seguinte: não confundam racismo com injúria racial. Todas as turmas que eu dou aula, eu pergunto para o pessoal, quando eu vou falar disso aqui, o que é racismo? O pessoal sempre responde: ah, é xingamento, ah, é chamar disso, é chamar de japonês e tal, é chamar de preto, é chamar... Todos os exemplos que o pessoal me dá é isso. A única pessoa que acerta é o cara que já foi meu aluno e está sendo aluno a segunda vez, só que aí eu mandei ele ficar calado no canto, não mandei falar não. 100% das turmas que eu dou aula erram quando eu faço essa primeira pergunta aí, perguntando o que é racismo. Gente, xingamento, você caluniar a pessoa, você chamar ela de um apelido, que seja relativo a questões raciais, questões étnicas, religiosas e tal, isso não é racismo. A gente ouve falar muito na televisão, né? Até o Jornal Nacional, os jornais todos falam errado isso aí. Racismo, estampa lá no jornal, isso não é racismo. Racismo, ele está mais ligado à prática de você excluir aquela pessoa, você impedir a pessoa de fazer alguma coisa em razão de preconceito racial, étnico, religioso, né, filosófico, qualquer outro tipo de preconceito, beleza? É você não deixar o cara entrar no ônibus porque ele é japonês, é você não deixar a pessoa entrar num restaurante porque ele é negro, entendeu? Você negar uma vaga de emprego a uma pessoa porque ela é, sei lá, budista, alguma religião qualquer, entendeu? Então, quando falar de racismo, se vier um exemplozinho lá, se vier uma questãozinha falando uma situação hipotética, né, vocês já vão saber que diferenciar a questão do racismo com a injúria racial, que com certeza está na parte de direito penal de vocês aí, né, que está no Código Penal, ok? Então, é isso aí. Então, essa aqui também está errada por causa da questão das características que eu falei aqui. Nenhum crime no Brasil tem essas três características juntas. Beleza? Letra C. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar, definidos em lei. Está parecendo que está certo, tá? Pela técnica aqui de marcação, ela está muito parecida com o que está lá no artigo, não está parecendo que tem nada errado. Vamos deixar ela aqui no stand-by, vamos ver a última. A inviolabilidade do domicílio garante que a casa não pode ser penetrada sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou de dia, ou à noite com ordem judicial. Todo mundo já viu o erro aqui, né? Ordem judicial, gente, eu sempre falo para as minhas turmas. Ordem judicial só durante o dia, ok? E sempre o pessoal me pergunta, aliás, eu pergunto para o pessoal, né? E vai um tanto de resposta diferente. Gente, o que é dia? Aí eu falo, enquanto tiver sol, é de 6 a 6, é de 7 a 7, depende, no horário de verão, como é que é? Muda o conceito, não muda? Gente, hoje a gente tem um entendimento pacífico dos tribunais superiores, isso já teve muita polêmica, realmente a lei não fala o que é dia, não existe lei, a Constituição também não fala. O entendimento de dia hoje é mais aceito, né? Pela doutrina, é período das 24 horas em que haja luz solar. Então tem luz solar é dia. Mas lá no Nordeste fica claro até 9 horas da noite. Para fins de direito penal, para fins de constituição, de invasão de domicílio, ainda é dia, né? O objetivo do legislador constituinte aqui é ressalvar aquele período de descanso noturno. Depois que escurece, a pessoa já abaixa a estamina, já quer descansar e tal. Então, depois desse período, a gente não vai cumprir mandados judiciais, ok? Então o erro está aqui, está falando de dia ou à noite, né? À noite não se cumpre mandado judicial. Então, com certeza ela está errada. E a resposta correta, a letra C. Por que a letra C está certa, professor? Porque ela está escrita exatamente igual está lá na Constituição, né? Cada vírgula aí está
da mesma forma que está lá. Vamos ver e confirmar aqui com vocês. Próximo. Primeiro que eu coloquei a questão da inviolabilidade lá da correspondência, né? Olha como é que é escrito aqui. Olha como é que as comunicações telefônicas estão por último, né? Então, elas são realmente a exceção aí da inviolabilidade e o sigilo, ok? Somente para as telefônicas, para as comunicações telefônicas existe essa possibilidade de violar. E não é de qualquer jeito, tem que ter ordem judicial, tem que ser com instrução processual penal ou investigação criminal, e tem todo um requisito, tem uma lei que fala sobre isso, interceptações telefônicas e tal, muito completo, muito grande, beleza? Então, mas saibam isso aí, a exceção é somente para as comunicações telefônicas. Depois falando aqui do conceito de carga, lá, caso o asilo inviolável, ninguém irá poder penetrar sem consentimento, salvo em flagrante delito, precisasse, ou para prestar socorro, ou durante o dia, somente durante o dia, ou determinação judicial. Beleza? Próximo. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Só não é insuscetível de graça e anistia, conforme eu falei com vocês, ok? E só, tem alguns minutinhos aqui ainda, só aprofundando um pouco mais, a gente vai falar dos crimes que tem essas três características aí. Qual crime que é inafiançável e imprescritível? Os dois crimes no Brasil que são inafiançáveis e imprescritíveis: racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional democrática. Tá aqui, esses dois. E quando a gente fala de inafiançáveis e insuscetíveis de graça, são aqueles que a gente já sabe. Os 3 T's, mais os crimes hediondos: trato, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Esses 3 aqui são insuscetíveis de graça e anistia e são inafiançáveis. Próximo. Eu fiz esse esqueminha aqui, ó. Quem quiser tira foto depois, eu já passo todos os meus alunos, beleza? Cola isso aqui na parede do seu quarto. Quais são os crimes insuscetíveis de graça e anistia? Esses 4 aqui. Quais são imprescritíveis? Esses 2. E todos são inafiançáveis. Então esses aqui vão ser inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia, e esses aqui vão ser imprescritíveis e insuscetíveis de graça e anistia. Desculpa, imprescritíveis e inafiançáveis, ok? Não existe nenhum crime que tenha essas 3 características. Ok? Próximo. Depois aquela questão lá, né, que fala da... Isso que não fala nada, não tem essa questão, não, né? Ah, tá, essa aqui, ó. Isso que eu queria falar. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Ok? Então é isso aí, gente. O final da aula aí, está dando quase 50 minutos já, deve estar uns 48 mais ou menos aí, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Se tiver alguma pergunta, pode mandar lá no Instagram do cursinho aí, eu vou responder depois. A Jennifer e o Felipe vão me passar e eu respondo para cada um aí, ok? Estou à disposição. Gente, concurso é dedicação, esforço, suor, né? Continuem firmes aí e espero todo mundo aí, se voltar às aulas, vamos estar junto aí, ok? Boa sorte a todo mundo e boa noite. Até a próxima.